Direitos autorais. O que são os direitos autorais? O que pode ser protegido? Quanto tempo eles duram? Como consigo os meus direitos autorais? Vamos começar com uma breve introdução. Este módulo explica sobre os direitos reconhecidos ao titular de direitos de autor, direitos conexos e programas de computador, visando as vantagens comerciais, bem como seus recursos e limitações. No Brasil, os direitos autorais são regidos pela Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 98, artigo 1º. Essa lei regula os direitos autorais, denominação dos direitos do autor e os que lhes são conexos. Ressaltamos que o vídeo é apenas um resumo do tema direitos autorais e visa passar noções básicas sobre o assunto. O objetivo principal é proteger expressões literárias, artísticas e científicas, incluindo textos, músicas, obras de arte, como pinturas e esculturas, e obras tecnológicas, softwares e bases de dados tecnológicos. São obras intelectuais protegendo as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como textos, obras literárias, artísticas ou científicas, conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza, obras dramáticas e dramático-musicais, obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por meio escrito ou por outra forma qualquer, composições musicais que tenham ou não letra, obras audiovisuais sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas, obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia, obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética, ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza, projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência. Adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova. Programas de computador, coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras que, por sua seleção, organização e ou disposição de seu conteúdo, constituem uma criação intelectual. E o que não pode ser protegido? A legislação brasileira exclui alguns itens de sua proteção. As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos. Esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. Formulários em brancos para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções. Textos de tratados, leis ou convenções, decretos, regulamentos, decisões judiciais e os demais atos oficiais. Informações de uso comum, tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas. Os nomes e títulos isolados. O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. Existem também direitos morais que permitem ao autor de extrair benefício financeiro de sua obra. Direitos patrimoniais que permitem ao autor adotar certas medidas para preservar o vínculo pessoal existente entre ele e a obra. Direitos de reprodução que impedem terceiros de utilizar cópias de suas obras, sendo a comercialização feita somente com autorização do autor. Existe também a opção de alugar estas obras, sendo mais recorrente em programas de computador e obras audiovisuais. Direitos de representação que, junto com os direitos de reprodução, formam os dois principais aspectos dos direitos patrimoniais e implica na possibilidade de execução pública, desde que seja permitida previamente pelo autor, seguido de uma remuneração justa. Adaptações e traduções também necessitam de autorização prévia do titular. Tradução é a expressão de uma obra em um idioma diferente do original em que foi feita. Adaptação é a modificação de uma obra para a criação de outra. Os direitos patrimoniais podem ser transferidos para outros titulares, desde que haja uma remuneração. Contudo, os direitos morais permanecem com o autor original da obra. Os direitos morais são menção do nome do autor caso a obra seja reproduzida, e também com relação à integridade da obra, ou seja, caso haja mudança no contexto, deformação ou utilização da obra que prejudique a honra e reputação do autor.
Mas como é adquirido o direito sobre essas obras? No Brasil não existe formalidades a cumprir para que o autor tenha direito sobre sua obra. Basicamente, a obra está protegida simplesmente pelo autor tê-la criado. Contudo, deve-se considerar algumas legislações internas. Para que uma obra seja protegida, ela deve ser fixada em um meio pelo qual ela deve ser gravada ou escrita. Caso o autor queira publicar uma obra e não tenha meios para isso, uma empresa que o faça. Para que isso aconteça, o autor deve transferir os direitos para esta empresa por meio de um contrato em troca de uma remuneração, podendo ser o valor fixado em contrato ou por royalties em cima do rendimento gerado pela obra. A duração dos direitos autorais depende da legislação nacional. No Brasil, a obra fica protegida desde a sua criação até a morte do autor, tendo também uma complementação que dura 50 anos após o primeiro ano de morte do autor. Contudo, existem também limitações. Dependendo do território onde a obra está sendo exibida ou publicada, ela necessita de estar fixada para que os direitos autorais sejam mantidos. Uma obra pode ser livre caso o período de proteção tenha terminado. Outra limitação é que os atos de utilização da obra normalmente dependem da autorização do autor. Utilizações livres se constituem de atos de exploração de obras que podem ser realizadas sem autorização e sem obrigação de remunerar o titular dos direitos por uso. Licenças não voluntárias são atos de exploração que podem ser realizados sem autorização, mas com obrigatória remuneração do titular. Direitos conexos são semelhantes aos direitos do autor. Eles têm o objetivo de proteger os interesses de pessoas físicas ou jurídicas. Podem também ser ligadas às obras de domínio público, aquelas que tiveram seus direitos autorais expirados, por exemplo, Beethoven, que morreu em 1827, e suas obras atualmente são de domínio público, então não possuem mais direitos autorais. A utilização delas são permitidas sem autorização prévia, porém, os meios que reproduzem suas obras, os intérpretes, são detentores dos direitos conexos com relação à reprodução de sua obra, ou seja, necessita de permissão para a reprodução. Os grupos relacionados aos direitos conexos são: os artistas, intérpretes ou executantes têm o direito de impedir a gravação, radiodifusão e comunicação ao público, e também o direito de impedir a reprodução de suas interpretações sem que haja seu consentimento. Os produtores de fonogramas têm o direito de autorizar ou impedir a reprodução direta ou indireta, a importação e a distribuição de seus fonogramas e as respectivas cópias, incluindo também em locais públicos. As empresas de radiodifusão têm o direito de autorizar ou impedir a retransmissão, a gravação e a reprodução de suas emissões. Conforme a maioria das legislações internacionais, a duração dos direitos conexos é de 20 anos para empresas de radiodifusão, a contar no final do ano em que as interpretações e execuções não forem fixadas em fonogramas ou em que a gravação ou emissão de radiodifusão foi realizada. Para os artistas e intérpretes, a proteção é de 50 anos a contar do final do ano da interpretação realizada. No Brasil, a duração dos direitos conexos é de 60 anos a contar do dia 1º de janeiro após o ano de fixação da obra. Vamos comentar agora brevemente sobre a defesa dos direitos autorais. Medidas conservativas visam impedir a ocorrência de infrações a direitos, impedir que mercadorias que infringem os direitos autorais sejam comercializadas e preservar os relevantes elementos de provas relativos a uma suposta infração. Medidas civis indenizam o titular dos direitos pelo prejuízo tomado em função de infrações. Sanções penais se destinam a punir aqueles que cometerem infrações em escala comercial, ato de pirataria. Sua finalidade é a imposição de multas ou penas em prisão de casos de reincidência. Medidas a serem tomadas na fronteira permitem ao titular dos direitos autorais de requerer às autoridades alfandegárias a suspensão da entrada e circulação de mercadorias infratoras. Medidas, recursos ou sanções contra o uso abusivo de meios técnicos. Em certos casos, o único meio prático para impedir as cópias é pelo sistema dito protegidos contra cópia ou reprodução, ou de gerenciamento de cópias, que possuem dispositivos técnicos que impedem totalmente a realização de cópias ou tornam a qualidade das cópias tão ruim que ficam inutilizáveis. Os dispositivos técnicos
também são usados para impedir a recepção de programas comerciais de televisão criptografados, exceto com o uso de decodificadores. Entretanto, é tecnicamente possível a fabricação de dispositivos para driblar os sistemas de protegidos contra cópia ou reprodução ou de gerenciamento de cópia, assim como sistemas de criptografia.